Como pode uma ação ter preços tão diferentes em tão pouco tempo? O que influencia a subida e a descida das cotações? No mais recente episódio do podcast Moneybar, falamos sobre o que faz subir e descer o preço das ações em bolsa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Moneybar. Money! Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Eu estou aqui a recuperar de uma laringite e mais umas coisas que me deixaram afónica. Ainda estou em recuperação, mas claramente melhor depois de ter verdadeiramente perdido o pio. É assim, uma pessoa veio de Wall Street e veio de lá sem voz. São os mercados que mexem comigo. E por falar em mexer os mercados, trago hoje um tema que me surgiu de uma pergunta que me fizeram recentemente. E sobretudo para quem ainda está a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, sobretudo para quem está a iniciar-se neste mundo, eu penso que este é um assunto importante de compreender. Afinal, por que razão uma ação pode ter cotações tão diferentes em tão pouco tempo? Entender esta questão é fundamental para quem investe na bolsa, para quem investe no mercado acionista. Isto porque as variações nos preços podem ser causadas por motivos e que afetam, por vários motivos, que afetam a escolha sobre se eu compro, se eu vendo, se eu mantenho um determinado título em carteira. Portanto, vale a pena descobrir a razão das oscilações, tanto para quem nunca investiu em ações, mas que gostava de o fazer, ou seja, gostava de fazer os primeiros investimentos, como para aqueles que até já fizeram alguns investimentos, mas estão no início da jornada e não têm conhecimento sobre o que pode influenciar a cotação de uma ação. Então, como é que funciona o processo de compra e venda das ações? Se calhar vale a pena só rapidamente contextualizar como é que funciona. Ora, quando falamos de ações, as ações representam uma parcela de uma empresa. É a menor parte do capital social de uma empresa. E para que possamos investir numa ação de uma empresa cotada na Bolsa de Valores, essa empresa teve de, o que se chama, abrir o capital através de uma oferta pública inicial, conhecida como IPO, e depois a empresa passa então a estar cotada, é admitida à cotação na Bolsa de Valores, e depois as pessoas com interesse em investir podem comprar as ações em bolsa e fazem-no através de uma corretora, de um banco de investimento, de uma sociedade de corretagem. Para isso têm de abrir uma conta, depois de já terem essa conta e de já terem o dinheiro disponível para investir, procura a empresa na qual quer investir, define o número de ações e o preço pretendido. Logo após emitir a ordem de compra, ela é enviada à bolsa. E se a cotação chegar ao preço definido e houver ações disponíveis para a compra, a transação é executada. Para a venda das ações, imaginando que já temos essa ação na nossa carteira, o processo é semelhante. Contudo, ao emitir a ordem, é necessário selecionar a opção de venda em vez de compra. Ou seja, selecionamos a ação que queremos vender e depois selecionamos então a opção de venda. Ora, numa única sessão, isto é, num único dia de negociação, o preço de uma ação pode variar bastante. Existem ações que apresentam maiores oscilações, existem ações que apresentam menores oscilações. Quanto maior a oscilação, a amplitude do preço, maior a volatilidade. E quando começamos a entender um bocadinho do mundo dos investimentos e a procurar informação, é possível que vá ouvir esta expressão de volatilidade. E há ações que podem ter variações de 20, 30, 40% ou até mais num único dia. E já vamos ver o que pode então impactar ou ter influência nestas variações. Claro que há outras ações que têm, e outras empresas têm amplitudes e oscilações menores.
mas ainda assim são relevantes. E eu estava a ver aqui a cotação, por exemplo, para dar um exemplo, da Netflix. E aproveitar agora para um momento disclaimer. Nenhuma desta informação constitui qualquer tipo de recomendação de investimento. Trata-se apenas de conteúdo de educação e literacia financeira e estou a utilizar um exemplo concreto só para ilustrar a diferença de preço que uma ação pode ter num dia. Encerrado aqui o disclaimer, então pegando neste exemplo da Netflix e que tem andado agora nas bocas do mundo, sobretudo porque deixou de permitir a partilha das passwords, no dia 10 de fevereiro de 2023 o registro mínimo da cessão das ações foi de $347,14 e o máximo $362,14. Ou seja, de 347 para 362 estamos a falar de $15 de diferença em apenas um dia. Se estivéssemos a falar de 10 ações, estaríamos a falar de $150 de diferença de preço em apenas uma única sessão. Já se fossem 100 ações, seriam $1.500 de diferença. É importante entender que, na prática, o preço dos ativos é definido pela lei da oferta e da procura. Assim, uma ação pode subir ou descer dependendo da relação entre a disponibilidade e a procura das ações. De um modo geral, quando há maior oferta de títulos do que a procura, a cotação costuma cair. Por outro lado, quando há maior procura por parte dos compradores do que o número de ações disponíveis para venda, o preço tende a subir. Contudo, vale a pena saber que este mecanismo acaba por ser influenciado por diversos fatores. Então, para entendermos a oscilação do preço de uma ação, é necessário compreender o que levou a essa variação. E vou elencar aqui alguns pontos e algumas razões que têm impacto e que levam à oscilação do preço das ações. Primeiro ponto, os fundamentais da empresa. Os fundamentais de uma empresa são um conjunto de informações e indicadores de uma empresa que permitem ao investidor entender o desempenho da empresa e como ela está a evoluir. É olhar para a solidez do negócio, como a empresa faz dinheiro, quais os custos, os ganhos, as perspectivas dos resultados. Estes fatores são essenciais para analisar se vale a pena investir nas ações. E de um modo geral, quanto mais sólidos forem estes fundamentos de uma empresa, maiores as probabilidades de ter bons resultados no longo prazo. Aliás, um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett, e que é um dos homens mais ricos do mundo, tem por base as suas decisões de investimento e, tendo em conta a sua filosofia e estratégia de investimento, olhar sobretudo para os indicadores fundamentais de uma empresa, isto é, para os números, para avaliar se a empresa é um bom investimento e se a cotação irá refletir ao longo do tempo esse bom investimento e, consequentemente, ir subindo o preço das ações. Assim, as expectativas em relação aos fundamentos, aos fundamentais da empresa, nomeadamente o lucro, acaba por ser fundamental e acaba por influenciar o preço das ações. E se as expectativas são positivas, o preço das ações tende a subir, enquanto se são negativas, o preço tende a cair. Portanto, os números da empresa claramente têm impacto na cotação. Outro ponto está relacionado com a concorrência. A concorrência entre empresas também pode afetar o preço das ações. E o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, na altura da apresentação de resultados, além dos resultados de uma própria empresa, é muito comum, inclusivamente os próprios analistas, enquadrarem a empresa no seu setor, como os próprios investidores compreenderem como é que essa empresa está a evoluir em relação ao mercado e à sua própria concorrência. E isso pode influenciar naturalmente a cotação. Porque, por exemplo, se uma empresa está a ganhar terreno em relação aos seus concorrentes, se está a destacar, o preço das suas ações até pode aumentar, enquanto se estiver a perder terreno, pode perder o interesse por parte dos investidores e isso refletir-se na cotação.
Outro ponto que tem influência na cotação e na oscilação dos preços das ações é o cenário económico. As mudanças no cenário macroeconómico podem influenciar o preço das ações, mesmo que estas não sejam diretamente relacionadas com as empresas, porque nós, quando estamos a falar da oscilação de preço de ações, estamos a falar da oscilação de ações de empresas cotadas, empresas que têm um negócio nas mais diversas áreas, e mesmo que o cenário ou as medidas económicas não tenham um impacto direto na indústria, por haver este enquadramento macro, acaba por ter uma influência. Por exemplo, um cenário de aumento de inflação. O Banco Central aumenta os juros, nomeadamente de forma a conter as pressões inflacionistas. Ora, com os juros mais altos, o consumo tende a diminuir. Isto, havendo menos consumo, há uma redução das vendas das empresas, e nomeadamente das empresas de bens não essenciais. Consequentemente, as ações dessas empresas podem ser pressionadas, ou seja, podem vir a cair. Além disso, num cenário de juros mais altos, tende a elevar então e tende a sair beneficiada a rentabilidade da dívida, ou seja, as obrigações, e dessa maneira os investidores podem preferir este tipo de aplicações, colocar o seu dinheiro neste tipo de aplicações em vez das ações, ou seja, acaba por haver uma redução da procura das ações e o preço desses títulos pode diminuir. Portanto, fatores como taxas de juro, crescimento económico, inflação, política monetária, política fiscal podem ter um impacto significativo no preço das ações e contribuir para a oscilação das mesmas. E essa é a razão pela qual quem está nos mercados e quem acompanha os mercados está frequentemente a analisar dados macroeconómicos. E é por isso que no Money Lab também temos um programa exclusivo para alunos em que fazemos exatamente esse acompanhamento e essa análise e ajudamos os nossos alunos a entenderem o enquadramento macroeconómico e não só. Outro ponto fundamental que tem impacto e que pode influenciar a cotação das ações. Notícias, rumores, acontecimentos relevantes. As notícias que se passam no próprio país, no mundo, decisões políticas também podem afetar o preço das ações. As decisões de um governo, por exemplo, podem contribuir para aumentar ou diminuir as expectativas do mercado, causando oscilações nas cotações dos títulos. Outro exemplo de como os acontecimentos podem influenciar o preço dos ativos são escândalos de corrupção numa empresa e, neste caso, as cotações das ações dessa empresa tendem a cair por falta de confiança no mercado. Do mesmo modo que até rumores e algumas notícias, e sobretudo se estivermos a falar de notícias e rumores relacionados com questões corporativas, regulatórias, tudo isso pode ter um impacto significativo no preço das ações. E vão percebendo a razão pela qual muitas empresas, aliás, todas as empresas cotadas, têm tanto cuidado a comunicar. Não só porque há informações que têm que ser comunicadas ao mercado, neste caso ao regulador, porque faz parte das regras das empresas cotadas. Portanto, as empresas que estão cotadas em bolsas têm certas regras de comunicação, não podem dizer as coisas assim, têm que... todas as medidas que tenham impacto na empresa e que possam terem um impacto naturalmente na cotação têm de ser comunicadas ao regulador e depois o regulador comunica essa informação ao mesmo tempo no mercado. Por isso é que as apresentações de resultados são comunicadas com o mercado fechado, para que todos os investidores recebam a informação ao mesmo tempo e quando o mercado abrir, estarem todos os investidores na posse da mesma informação. Por fim, outro dos pontos que influencia a cotação das ações está relacionado com o comportamento do mercado e dos próprios investidores. A forma como o mercado se comporta é o fator que impacta mais o mecanismo da oferta e da procura. Também, por vezes, a recomendação de compra ou venda de alguns especialistas ou mais instituições financeiras ou até grandes investidores, quando partilham as suas decisões de investimento, pode ter uma influência na decisão de muitos investidores, gerando oscilação no preço.
Além disso, o comportamento geral do mercado também pode afetar o preço das ações. Em períodos de otimismo, o preço das ações tende a subir, enquanto que em períodos de pessimismo tende a cair. Isto porque são pessoas a negociar. Muitas vezes esquecemos deste pequeno, não é pormenor, é por maior. São investidores, homens e mulheres, a tomarem decisões de investimento. Ainda que já haja muitas máquinas, muitos algoritmos, muitas pré-programações, ainda assim há uma componente emocional grande nos mercados e que reflete o sentimento dos investidores. E se há fator que tem impacto na cotação é o sentimento e as expectativas dos investidores. Não nos podemos esquecer que as bolsas são aquilo que eu chamo de mercados ansiosos, porque na prática eles antecipam acontecimentos futuros. Aquilo que vemos refletido na cotação são expectativas. Por vezes há quem estranhe, porque quando há alguns acontecimentos que se materializam, olhamos para as cotações e parece que nada acontece. Mas na prática, os mercados já tinham antecipado essa informação e essa mesma informação já estava refletida no preço. Entender este mecanismo é fundamental para quando queremos atuar neste mercado. Em tudo é muito importante conhecermos as regras de funcionamento, as regras do jogo, e para investir em ações, e não é chamar ao investimento em ações jogo, nada disso. Nós, quando estamos a investir em ações, nós estamos a investir em negócios, nós estamos a participar no lucro futuro dessas empresas, mas convém nós entendermos os investimentos que estamos a fazer. Portanto, quando vamos investir em ações, nós temos que entender as regras deste mercado. E como estamos a falar das poupanças que nós estamos a aplicar, requer ainda mais atenção. E não é para andarmos a investir com base na dica quente do amigo, que por vezes não sabe assim tanto, só que como sabe um bocadinho mais do que nós, parece-nos o Einstein dos investimentos. Lá está, é um viés. Quando não temos conhecimento nenhum, alguém saber 1% já parece muito, mas num contexto geral ainda é muito pouco. Aliás, algo que aprendi em 18 anos é nunca subestimar o mercado e estar em constante aprendizagem. Ninguém sabe tudo, mas podemos preparar-nos sempre o melhor possível. E este é também um papel da literacia financeira e que este podcast também procura dar o seu contributo. Resumindo então, o preço das ações oscila devido a vários fatores internos e externos às empresas, incluindo expectativas de lucro, fatores macroeconómicos, a concorrência, notícias e rumores e o comportamento do mercado. Daí que seja tão importante compreender o que está à nossa volta e saber, inclusivamente, distinguir o que é ruído do que é informação relevante. Este é um dos grandes princípios que passamos e ensinamos aos nossos alunos nas nossas formações, dotamos-los de ferramentas e conhecimentos que lhes permitam tomar melhores decisões financeiras, mesmo quando não sabem rigorosamente nada e estão a zeros. Aliás, este próprio podcast tem esse contributo. E para quem tem perguntado sobre o curso Zero à Liberdade Financeira, que é a formação de finanças pessoais mais completa em Portugal e que ajuda que qualquer pessoa parta do zero e seja capaz não só de organizar a sua vida financeira, como fazer os primeiros investimentos adequados e ajustados ao seu bolso e à sua realidade. Porque as finanças pessoais são isso mesmo, pessoais e personalizadas, como eu costumo dizer. E aprender com quem tem experiência, provas dadas e fez exatamente a jornada, faz toda a diferença. Neste momento nós temos uma edição a decorrer e para quem tem perguntado sobre quando haverá a próxima turma, no link, encontrou o link na descrição deste episódio basta clicar, inscrever-se e ser dos primeiros a receber toda a informação. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Dizer-vos que estamos aí a preparar novidades, por isso não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter Money Lab. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, inscreverem-se no nosso grupo do Telegram. Tudo isto que eu estou aqui a dizer encontram na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam também de subscrever o podcast através da plataforma que estão a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go. Honey,